Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. 33º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Trigésimo terceiro Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. E hoje estamos recebendo dois convidados muito especiais. Estamos recebendo aqui o Thiago e o Telêmaco. E lógico que nós já vamos começar com a apresentação deles. It's alright. There comes a time. Got no patience to search for peace of mind. Laying low, wanna take it slow. No more hiding of disguising truth and soul. Every day is something hits me out so cold. Find me sitting by myself, no excuses that I know. Olha só, gente, hoje o programa super animado por aqui. Ao meu lado, o Telêmaco. Tudo bem, Olá, Telêmaco? tudo bem, Ju? Tudo bem, Thiago? Bom demais, e você? Tudo bem também. É um prazer receber vocês aqui no nosso Interligados. E hoje um tema muito bacana, entre acordes e histórias. E eu vou pedir para o Telêmaco, que é um nome bem diferenciado, que diz ele que só tem ele e o pai dele aqui em Lavras, é isso? Até onde eu sabia, sim. Talvez, se tiver mais alguém... Levante o bracinho aí, ó. É, exatamente. Conta um pouquinho da sua história para nós, Telêmaco. Então, Ju, eu tive o primeiro contato, né? Foi no colégio. Eu estava ali no primeiro... Na época era primeiro científico, segundo científico, né? Hoje seria primeiro e segundo ano do ensino médio. E foi assim, de certa forma, até um pouco engraçado, que a gente estava tendo uma sessão cívica. Era uma comemoração, não sei se era o aniversário do colégio. E o diretor estava anunciando algo e eu estava fazendo bagunça com os colegas. Aí ele viu que a gente estava fazendo uma bagunça, não interrompeu e parou de falar. No que ele parou de falar, eu falei, puxa, deu errado. Aí no que eu olhei, ele falou assim, ó, eu vi que é você, você vai fazer o seguinte, porque lá, assim, né, tudo era no Colégio Tiradentes, tudo muito normas, né, e etc, né, e ele falou, olha, eu não vou, a sua punição, você vai ter que fazer uma apresentação, aí ia ter uma outra ocasião lá, sabe, ele falou, você vai ter que fazer uma apresentação, não sei como, e aí tinha uns colegas que a gente já brincava, assim, de banda e tal, e tocava algumas músicas, né, aí eu falei com eles, e aí tal, eles falaram, ó, a gente pode salvar, vamos lá. E aí ensaiamos umas 2 músicas e apresentamos. Foi o primeiro. Que história bacana. Aí eu vi que eu levava um jeito e eles falaram, ó, legal, eles também levavam, né? E acabou que deu certo. Aí foi a formação da primeira banda. Foi o primeiro contato, assim, com banda, né? Baixo, guitarra, bateria, voz. Foi lá com, sei lá, 15, 16 anos. 15, 16 anos. E o estilo musical que você mais gosta, qual que é? Eu acho que eu ouço mais rock. Mais rock? Mas eu ouço muita coisa diferente, sabe? É diversificado. Mas eu acho que o estilo que eu mais ouço, assim, eu acredito que seja rock. E você, Thiago, qual é o estilo que você mais gosta de música? O predominante com certeza seria o rock. O rock também. Mas eu também gosto de rap, gosto de blues, varia também bastante. Legal, gente. Mesma coisa. E, ô Telêmaco, como começou a sua relação com a música? Você já falou pra nós, né? Que foi lá Exato. com uns 15 anos, né? 15, 16. E você lembra do momento em que decidiu levar isso como carreira? Lembro. Aí eu tinha terminado, saído do colégio,
e tinha entrado na UFLA para começar, né, a estudar. E com aquela vontade, né, com aquele sonho e tal. E eu vi que uma banda anunciou na época que estava precisando de um vocalista. E aí fui lá, fiz o teste e tal, não deu certo, né? Falei, tudo bem, fica para a próxima. E um pouco mais à frente, 1 ano, talvez, 6 meses depois, essa banda desfez e o pessoal lá foi me chamou, falou, olha, vamos montar. Aí a banda se chama Morgana. Morgana? É, a primeira banda. E aí foi assim, a primeira apresentação profissional. Olha só. Chamava Morgana. Eu tremia e foi uma coisa assim, marcante, sabe? E era de rock? Me lembro como se fosse ontem, exatamente. De rock. Era. Que legal. Eu me lembro como se fosse ontem, porque foi muito marcante, porque assim, eu tremia muito. Muito nervoso. E a voz tremia. Exato. Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. E você fazia Essa foi faculdade profissional. de administração? Eu fiz, exatamente, administração na UFLA. Na época eu fiz administração de empresas com habilitação em cooperativismo. Olha que bacana. E você trabalha na área de administração? Não. Aí eu me formei, fiz estágio, mas nunca trabalhei mesmo assim como administrador. Olha que bacana, né, gente? Que história, hein? E quais foram as suas principais influências musicais no início lá da sua trajetória? Nacional, eu me lembro que eu ouvia muito Barão Vermelho, Legião Urbana, deixa eu ver, aí tinha umas coisas assim, não rock, que é Caetano, Gil, Chico Buarque, Elis, Engenheiros do Havaí. Bem nacional, né? Agora, isso então, aí eu ouvia nacional e gostava também dos estrangeiros. Porém, naquela época, não tinha internet, né? Então assim, a gente ouvia o que tinha em casa, ouvia o disco de vinil, ouvia rádio, e aí veio uma coisa na final da década de 80 que salvou a gente, que foi a MTV. A MTV, é verdade. Então, assim, a gente norteava muito pela MTV. Né? É verdade. Então, assim, por exemplo, saía lá o clipe novo do Guns N' Roses, ou do Metallica, ou de alguma dessas bandas nacionais, a gente ficava vidrado, chegava da aula, ou de um treino, né, de uma conversa com os amigos na rua, e ligava a MTV. No caso, quem adorava música, era isso que tinha. O que rádio, tinha. Canal aberto não tinha muito, assim, eram apresentações muito... Eu nunca gostei de música muito popular, sabe? E, então, assim, para conseguir assistir e ouvir o que eu gostava, era MTV. Era MTV. E essa música que vocês tocaram aqui, é de qual banda ou é de autoria de vocês? Não, por enquanto, eu e o Thiago participamos de uma banda que chama Sinerva, aqui de Lavras, uma banda de rock. E essa música que a gente tocou é de uma banda que chama Alice in Chains, tá? E a música se chama No Excuses. Nossa, achei maravilhosa. Bonita, parabéns, né? viu? Vocês são incríveis. E, pessoal, lembrando que não é a banda completa. O tamanho do nosso estúdio, nós estamos fazendo alguns testes aqui no Interligados. Conseguimos trazer só o Thiago e o Telêmaco, mas lembrando que tem outros também que fazem parte da banda de vocês, não é isso, Thiago? Exatamente. Faltou... Um abraço aí pro Nelson e pro Magno. Exato. O Nelson e o Magno. Próxima vez nós vamos conseguir o baixista trazê-los. e o baterista. Nossa, é muito bom, gente, muito bom. Um tipo de música muito gostoso mesmo de ouvir, né? E existe alguma música que tem um significado especial para você? E por quê? Ju, várias, sabe? Eu posso dizer assim, mas muitas mesmo. Então, se não tem uma que você fala assim, essa aqui é a música da minha vida. Não, tem uma música que lembra a família, tem uma música que lembra, assim, que toca ou que eu canto, lembra a esposa, que lembra filhos, lembra os amigos, que lembra a banda. A banda. Entendeu? Que lembra a infância, a primeira infância, que lembra tal casa noturna que a gente toca. É verdade. É o que eu tenho para te dizer, assim, não tem uma música assim, essa música é a música da minha vida, não. Eu teria dificuldade se falasse assim para mim, você vai ter que escolher uma música para você receber uma grande homenagem ou algo parecido, eu teria você não ia conseguir. Eu teria muita dificuldade, não iria. Não, e aí eu ainda consigo separar, assim, nacionais, estrangeiras, ou às vezes até por estilo, né, rock, MPB, blues, e etc., erudito. Aí erudito é bacana também. Tem vários, entendeu? Entendi. E qual que foi a sua sensação ali da sua primeira apresentação ao vivo? Foi um misto, assim, sabe, eu fiquei muito nervoso, estava muito feliz, mas tremia muito,
Eu acho que foi razoável. Assim, ficou mais ou menos, ficou razoável, mas foi muito marcante. Igual eu te falei, eu me lembro como se fosse ontem. E Telêmaco, eu trabalho também com apresentações e eu falo que cada apresentação que eu faço, que eu sou Miss, né? Eu fico muito nervosa, como se fosse a primeira vez. Tiago, você fica nervoso ali, como se fosse a primeira vez também? Ou você fala, já virou rotina as apresentações? Então, é um pouco menos intenso, mas ainda tem aquele nervosismo. Tem dia que eu, no dia anterior, não durmo tão bem, pensando em, nossa, tô doido pra chegar a hora do show, fico o dia inteiro pensando. O friozinho na barriga. Mas comparado com o começo, é bem mais tranquilo. Mais tranquilo. Para você também, Telêmaco? Também, sem dúvida. A primeira é muito. Muito. Ainda mais Nossa. o Thiago é bem mais novo, então assim, eu tinha 19, né? 19. Na primeira experiência. Então, por mais que você tenha ensaiado, etc., é tudo muito novo, né? E assim, você tocou no Cervejeiro, né? Sábado. Exato. Antes do show, você fica nervoso ainda da Não. apresentação? Não. Hoje Não. você já fica mais tranquilo. Sim, bem mais. É a confiança no que faz, confiança, né? E você sabe que você segurança. ensaiou. Exato, você sabe que você ensaiou, que você estudou, que você treinou. Naquela época, voltando à primeira apresentação, eu não tinha muita noção. Eu só conseguia cantar afinado, né, assim, na maioria do tempo, dava umas erradas e tal, mas assim, você não tem muita referência. Hoje eu tenho muita referência, já ouvi muita coisa, já estudei, né, e etc. Aí facilita bem. Posso pedir para vocês tocarem mais uma música para Vamos nós? lá. Com certeza. Telêmaco e o Tiago aqui hoje conosco no nosso Interligados com o Gouveia. Seria uma meia Cinerva. Participação mais que especial. Meia Cinerva, que tá faltando 2 integrantes, mas no próximo eles virão. Tocar o que agora? Um Queens? Vamos com isso. A gente vai tocar uma música de uma banda que se chama Queens of the Stone Age. E é uma banda que a gente toca várias músicas no show da Cinerva. É considerado um estilo que se chama, o pessoal, músicos, especialistas e produtores classificam como stoner. Stoner. Vamos lá. Se chama Go With The Flow. Vamos ouvir então. Say I throw myself away. Made a photo after all. I can make you hang around. I can wash you off my skin. Outside the frame, would you leave it up? Won't remember anyway. I can go with the flow. Don't say it doesn't matter with the flow. Matter anymore. I can go with the flow. I can go. Do you believe it in your hand? Nossa, parabéns, gente. Obrigado, Ju. Que espetáculo. Que voz maravilhosa. O Thiago também arrasa aí no violão. Guitarrista também, né? Exato. Gente, vocês são perfeitos. cantor também. E cantor também. Obrigado. Nossa, Lá na apaixonada. banda a gente tem 3 vozes, ele é uma das vozes. É uma das vozes. Nossa, Eu, ele e o Magno, o baterista, que cantamos. vocês estão de parabéns. E a voz chega forte lá. Chega forte, né? Chega, com Nossa. E lembrando que nós estamos em um ambiente fechado, né? E é mais difícil também para poder soltar a voz. Claro, Né? Aham, não Tudo tão vai de confortável, ambiente, mas né? A gente dá um jeito, a gente se vira. Muito top. Telêmaco, quais os maiores desafios de ser um artista no cenário musical brasileiro de hoje? Olha, essa pergunta é muito difícil, Ju, pelo seguinte. Eu acho que envolve uma questão financeira, né? Financeira. Porque você vê que, principalmente músicos como nós, assim, mais amadores, a gente tem trabalhos, tem gente que estuda, trabalha e
desenvolve algum tipo de arte, mas eu acho que essa questão, o que pega assim da pessoa que tem talento, leva jeito para alguma coisa, é dela poder se dedicar. E por quê? Você tendo como se manter, né, como se sustentar, você consegue manter uma dedicação, estudar e etc. A maioria das pessoas que mexe, assim, por exemplo, que a gente conhece aqui lá, que a gente tem contato, dificilmente, viu? Você vai achar um ou outro que fala, eu consigo viver só disso. Não dá pra viver só de música, né? Eu falo porque eu já tive, o Thiago tem um trabalho paralelo também, né, de música própria e tal, ele também pode comentar, mas eu já tive uma banda que se chamava Elefas, há uns anos atrás, e a gente falou, vamos fazer só, tentar apresentar só as músicas da banda e entrar no cenário mesmo e tal, e tocamos, fomos a festivais e tal. E fica difícil porque você precisa de tempo para ensaiar, para compor, para viajar, é cansativo. E acaba que você tem que estar trabalhando, então assim, começa a ficar muito difícil, sabe? Conciliar tudo é difícil então, Thiago. Com certeza. É complicado mesmo, complicado. Eu sei porque eu também tenho que conciliar também TV, rádio e UFLA, que eu trabalho na UFLA. Dificilmente, assim... E nós que trabalhamos aí na parte cultural, artística, não dá para trabalhar só com isso não, viu? O pessoal acha que dá, mas não dá não. É verdade. Não dá. E o cachê não é tão grande, né? Que vocês cobram, e como é uma banda, são várias pessoas, né? Instrumentos são muito caros. Uma afinação, por exemplo, no violão é caro, né, Thiago? Sim, trocar as cordas mensalmente. Exato. Nossa. E fora quando estraga algum instrumento ali na hora da apresentação também, né? Sim, pode ocorrer também. Pode ocorrer também. E, Telêmaco, pode contar um pouco sobre os seus próximos projetos? Tem algo novo vindo por aí? Então, a gente, assim, por enquanto, na Cineva, a gente vai tá sempre tentando mudar repertório, colocar músicas novas, e a gente já conversou bastante, sabe, mas aí falta uma questão de tempo, né, assim, um pouquinho mais de tempo para a gente se encontrar mais, mas a gente tem ideia de tentar fazer músicas dentro da Cineva, independente do que cada um de nós tenha de trabalho paralelo dentro da música mesmo, né, todos têm, ou já tiveram outras bandas, outros projetos, mas a gente vai tentar fazer composições dentro da banda. Dentro da banda. Uhum. Bacana. Por enquanto. Tem outros, eu tenho, assim como os meninos também, deve ter outros projetos e tal, mas nada assim muito concreto nesse exato momento. Entendi. Entendeu? Bacana. E para fechar, né, com chave de ouro, lógico que eles vão dar a saideira aqui para nós, mas qual conselho você daria para quem sonha em viver de música? Para agora. Parou! O conselho dele é ruim, gente. Acorda. Você não vai conseguir viver de música, é isso? Thiago, não dá para viver de música. Brincadeira, mas é difícil. Tem assim. que conciliar com um trabalho CLT, digamos assim. Olha, eu conheço, sabe, tem uns exemplos de amigos meus, inclusive aqui em Lavras, que vivem, mas olha só, para vocês entenderem, né, talvez o Thiago conheça também e ele vai saber o que eu estou falando. As pessoas que eu conheço, ele dá aula do instrumento, ele trabalha em estúdio, Nossa. ele tem 2, 3 projetos musicais, entendeu? Difícil. E ele tem alunos particulares. Tem alunos particulares. Dá aula em escola de música e dá aula para particular, tipo, atende em domicílio, vai na casa do aluno, dá aula, aí ele sai daquela aula, ele vai para a escola onde ele dá aula de música, sai de lá e vai para o estúdio, ser um técnico de som, ou acompanha uma banda para fazer, arrumar o som da banda e etc, né, ou ser um holding da banda, que é aquela pessoa que prepara os instrumentos, carrega, etc. Então, assim, você entendeu? Entendi, gente. Então, para você que tem o sonho de trabalhar com música e viver com din-din de música... Tem que fazer o máximo de coisas que a música proporciona. Proporciona, é verdade. Entendeu? Quero agradecer a sua participação, Telêmaco. Quero agradecer também, Thiago, por vocês estarem aqui conosco. Eu queria pedir, assim, o pessoal, né, para tá seguindo a banda, Cinerva, com Y, @_, lá no Instagram. Segue a gente segue de volta. A gente já está seguindo o programa, viu? E nós vamos colocar uma colaboração também para vocês. Aí o pessoal aí que dá uma olhadinha no Lavras TV, na minha página vai estar lá a colaboração da banda também. Aí já vai correndo lá, porque tem muito trabalho legal por lá, não tem? Sim, com certeza. Pessoal, então vamos ouvir a saideira, então,
dos nossos queridos aqui, né? Da metade da banda Sinerva, né? do Thiago e do Telêmaco. Muito obrigada, então. E daqui uns dias a gente convida vocês para virem com a banda completa. Ótimo. A gente que agradece, viu, Muito Ju? obrigada. Vamos fazer, então, um Stone Temple Pilots, uma música clássica e famosa para quem conhece, chama Plush. Plush. When I feel the time's a ways to go, to where we going come tomorrow, when I see these lies to come, so would you even care? When I feel it, when I feel it, where we going tomorrow, where we go with the mask of found. When I feel and I feel it, when the dogs begin to smell her, well, smell low. Parabéns, então, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente agradece. Valeu. E o Lavras TV volta a qualquer momento com notícias atualizadas para vocês. Até a próxima.